todas bem-vindas a mais um programa Todas. A gente vai começar o programa de hoje, claro, com a nossa frase do dia, e é uma frase para a gente pensar realmente. A motivação, ela é como se fosse um músculo. Quanto mais você exercitar, mais forte ela fica. Pensa nisso, mulherada. Acredita em você. Só segue. E hoje eu preciso contar para vocês, muito feliz, eu estou muito honrada. Hoje é a primeira vez na história do Todas que a gente está recebendo um homem, mas é um homem que vocês vão entender o porquê que ele está aqui. Ele tem envolvimento aí no universo feminino, ele fala diretamente com as mulheres. A gente vai contar sobre a vida dele, a gente vai contar toda a trajetória dele, como é que o Eric chegou até aqui. Ele é autor desses 2 livros e mais tantos outros, mas hoje é o mais novo, é o Alegria para Ensinar. Alegria para Ensinar, e ele tem esse também, que é muito famoso, que é a Arte de Encantar. Eric, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, é uma honra de verdade te ter aqui, é um prazer imenso, seja muito bem-vindo ao programa Todas. Olá, Dani. Olá, telespectadores. É uma alegria imensa poder partilhar esse momento com você. Parabéns pelo sucesso. Obrigada. É muito bom poder contar as histórias de uma pessoa tão querida como você. Obrigada, obrigada. Gente, eu vou contar para vocês como é que a gente se conheceu. A gente foi apresentado por uma amiga em comum, a Manu. É mesmo? E a gente foi apresentado numa feira. A gente morava no mesmo condomínio, mas a gente não se conhecia. E depois a gente começou a conversar. Eu fiquei encantada com a história dele. Eu tenho certeza que ele também ficou encantado com toda a minha trajetória também. E a gente sentiu ali uma certa afinidade de histórias. Claro que ele tem aí uma bagagem muito além do que além da minha. Mas assim, são histórias de vida de quem está ali nos bastidores, tentando tudo. E assim, ele me contou dos livros dele. Eu falei, gente, ele precisa ir no programa, porque ele precisa contar tudo isso, ele precisa encantar as minhas telespectadoras como ele me encantou. Ô, Eric, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi a trajetória de vida? Como é que você chegou até aqui? Como é que você escreveu tantos livros? Como é que você chegou nesse sucesso todo? Conta pra mim. Um dos maiores segredos é justamente o poder das mulheres. A minha mãe foi uma influenciadora. A minha esposa, Fabiana, tem uma parcela incrível na minha jornada. Minhas 2 filhas, eu aprendo muito com elas. Aliás, eu falo, quem que ensina quem? E comecei minha jornada, primeiro, eu era o aluno mais tímido da sala. Hoje eu faço palestra para milhares e milhares de pessoas. Eu achei isso incrível, gente. Não sabia escrever, não era o melhor aluno de língua portuguesa, mas quando a gente tem sonho, se prepara. Meu pai também foi um grande influenciador na minha vida e falou, meu filho, se você gosta de uma coisa, se você se dedicar, entregar o seu melhor, você vai ficar apto a trilhar essa jornada. E do mesmo jeito que eu admirei a sua jornada e convenci, gente, a Dani em breve tem que lançar um livro contar a história dela. Ele plantou essa sementinha na minha cabeça e eu ainda falei pra ele, o meu marido, ele fala isso o tempo todo pra mim, você tinha que escrever um livro, você tinha que escrever um livro com as histórias das suas clientes, você tinha que escrever um livro com a sua história de vida, realmente, de tudo que você já fez. E o Eric veio e falou justamente isso. Eu falei assim, gente, eu acho que Deus vai usando anjos para trilhar os nossos caminhos, mas enfim, aí você tem todo isso. Como é que você chegou até os livros? Exatamente, exatamente o que você falou. O primeiro livro foi juntando histórias. Bom, eu atuava como executivo comercial, primeiro de uma empresa familiar. Meus pais tinham uma empresa de Temperos Carina, durante 25 anos. Depois eles venderam, se aposentaram, e os 4 filhos, cada um tomaram um caminho. E eu fui para o mercado executivo, trabalhava numa grande empresa, a Vinícola Aurora, a maior empresa de vinhos da América do Sul. E lá eu era treinador de vendedores. Então, eu sempre trabalhei com vendas, com empreendedorismo, com atendimento. E eu trabalhava de segunda a sexta, eu dava um treinamento para os vendedores, enfim, das necessidades que eu vi no campo. Mas isso não aqui. Isso começou no Vale, depois fui para São Paulo e depois minha função era treinar vendedores no Brasil inteiro. Ah, tá. E o primeiro livro começa justamente nisso, que numa visita com um vendedor,
eu analisava como ele atendia o cliente e ao final, no carro, a gente batia um papo, dava um feedback. Foi legal aqui, parabéns aqui, talvez aqui pudesse ser melhor, enfim. O treinamento era ali na prática, exatamente. Era você olhando... Para ele. Depois, na sexta-feira, eu fazia um overview, um resumão para toda a equipe. E aí, num desses clientes, Dani, aconteceu uma história super engraçada. A gente usou uma técnica chamada pergunta fechada. O que é a técnica da pergunta fechada? É uma técnica de vendas que quando você está abordando o cliente, talvez a pergunta para se fechar uma venda é fazer uma pergunta fechada. O que é isso? Você dá a pergunta, apresenta a questão, mas já dá as opções para o cliente escolher. Então, por exemplo, você trabalha com visual, com consultoria. Imagine numa loja de roupa, a pessoa pergunta, gostou do modelo e gostou dessa camisa, assim, que cor que você quer? Aí eu falo, azul. Ele falou, puxa, azul não tenho. Ele acabou de perder a venda que estava engatilhada. O que é o certo? É ele saber que só tem 3 cores, branca, preta ou vermelha. E ele pode ajudar o cliente. Falou, Dani, você gostou? Você prefere a branca, preta ou vermelha? Aconteceu comigo quando eu fui comprar um presente pro meu pai. Como era presente, eu até pensei na azul, mas era presente. Falei, branca, preta, vermelha. Falei, pronto, a branca meu pai vai gostar. E aí acabei fechando. Então, a pergunta fechada. E aí, quando a gente chegou no carro, usando essa técnica, deu um negócio. Daí ele deu risada, o nome dele é Paulo Roberto. Pô, Eric, se a gente juntasse umas histórias... Eu falei, é verdade, a gente trabalha no horário comercial, à noite a gente escreve as histórias. Ele falou, que legal, vamos juntar? Isso era o meio do ano. Ele falou, em dezembro a gente se encontra, junta as histórias e lança um livro. Eu falei, combinado. Então eu visitava várias cidades do Brasil inteiro. À noite eu sempre estava sozinho nos hotéis. Ligava para a esposa, então namorada, noiva, e escrevendo as histórias. Olha, essa aqui, qual é a história mais legal do dia? Eu escrevia daquele meu jeito que nem era, longe da perfeição, até para encorajar quem está pensando. Mas estava ali, estava escrevendo. Feito é melhor que perfeito, né? Sim. Então vai de qualquer jeito, eu escrevia a história, a técnica, e aí no final do ano eu tive um conjunto de 22 histórias. Aí chamei meu amigo Paulo, falei, Paulo, tá aqui. E aí, vamos lançar o livro? Pô, Eric, falei que ia escrever, mas faltou proatividade, não escrevi nada, na correria, deixa quieto. Vai lá e lança. Aí eu procurei uma editora, juntei, paguei para uma pessoa corrigir, enfim, lancei o primeiro livro, A Divertida Arte de Vender, porque é um livro que ensina vendas, mas é divertido, com histórias engraçadas, que a pessoa aprende sorrindo. E a partir do primeiro livro começaram os convites para dar aula. Eu comecei a dar aula no Senac de Taubaté, depois Senac em São Paulo. Sempre nessa questão de venda, né? Foi o primeiro livro. Mas daí veio o segundo, a necessidade, né? A mãe da criatividade. Porque aí alguns me chamam, Eric, é legal, mas venda não é só técnica. A gente precisa de comportamento, a frase que você abriu muito bem o programa, motivação. Sem motivação nada grandioso acontece. Aí, como eu dava aula, o professor adora dar nota. Daí eu juntei os dois, motivação, nota 10. Que era um livro só de comportamento humano. De como se motivar, automotivar. Tá, tipo de incentivo mesmo, né? Incentivo, até porque eu acredito que motivação é difícil a pessoa motivar a outra, mas você pode criar um ambiente motivador para que a própria pessoa se automotive. Eu escrevi 30 textos. Né? Eu digo, muito bem, eu gosto de uma frase que diz aqui, tudo começa aqui, no pensamento. Pensamento gera sentimento, que depois gera ação, atitude. E o que você escolhe pensar determina como escolhe viver. Então a venda é desde que você se arruma, como você sai de casa. O primeiro produto a ser vendido é a própria imagem. Olha a importância. Eu trabalho com trabalho, isso, né? E eu falo isso, não adianta, não tem como fugir disso. As pessoas, isso é uma coisa que é assim, é universal, tem estudo científico falando sobre isso, nós somos visuais. Sim. A pessoa, quando ela te olha, nos 7 primeiros segundos, sem você esboçar nenhum gesto, ou abrir a boca, a pessoa já tem um pré-conceito sobre você. Então, a maneira como você está vestido, ela chega antes e depois ela comunica. Tudo comunica, tudo na sua imagem comunica. E depois para você desfazer essa primeira impressão é mais difícil. Então assim, o porquê não tá tudo atrelado. O que você é realmente, o que você tem a oferecer com a sua imagem. Perfeito. Então já tem aí, ó, gente. A gente já está no caminho certo.
certo. Esse é um dos que eu falo na parte da técnica de vendas, da sua imagem. Sim. É o primeiro produto a ser vendido se a pessoa não comprar. E não é só para mulher, né? Isso é para homem, é para todo mundo. O homem, eu tenho cabelo. O cabelo tem que estar cortado, a unha tem que estar cortada, barba. Se tem barba, precisa estar parada, precisa... Então, assim, Eu mesmo faço unha, seguro o microfone, é o meu trabalho, é a São imagem. coisas básicas que, na verdade, assim, não é só porque você está vendendo a sua imagem que você tem que pensar nisso. Na verdade, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Tem razão. Porque não é só para o mundo exterior, porque eu falo assim, a gente também tem, e falo isso também para as clientes, a gente tem que estar bem também para quem está dentro de casa. Exatamente. Não é só lá fora, não é porque você é por vender numa imagem ou porque você trabalha com vendas, enfim, você é empreendedora. Não, mas dentro de casa, sua esposa merece te ver bem, mesmo, o meu marido merece me ver bem, os meus filhos, as suas filhas, porque isso também é importante. Enfim, falando sobre imagem, e daí uma das técnicas é a imagem, é a questão porque vende primeiro, não adianta, a sua imagem vai sempre chegar primeiro. E esse foi o segundo livro. A parte da motivação. Sim. Daí eu descobri um curso no Instituto Disney em Orlando, nos Estados Unidos. Lá eles têm um curso de como a Disney faz para encantar os clientes, que é um livro diferente, porque eles falam assim, a técnica de venda muitas vezes está atrelada, como a pergunta fechada, por exemplo, a meio que forçar uma venda. Só que a Disney não, ela trabalha no encantamento e a frase é: antes de vender, você precisa atender com excelência. Então vem aprender com a gente. Eu fui lá em Orlando, fiz uma formação, aprendi com eles e voltei de lá com muitas ideias que a Disney utiliza para encantar e atender com excelência e vender mais, só que sem forçar, só no encantamento. E escrevi um livro sobre isso, Atendimento Mágico, como encantar clientes. Pô, foi legal. Aí, muita gente, quando lança um livro, as pessoas gostam de ler, vão procurar, tem no nosso site lá, ericpena.com.br, lá no Instagram, Eric Pena Palestrante, vocês vão encontrar. Mas aí falaram, Eric, quando eu estava no curso em Orlando, falaram, tem um curso de empreendedorismo em Boston, no Boston College, que alguns professores de Harvard dão aula lá. Eu falei, poxa, isso aí me interessou. Fui lá fazer o curso em Boston. Mas isso depois? Isso depois, já é o quarto livro aí nascendo. E aí eu falei, puxa, eu quero aprender com professores de Harvard. Até porque eu era executivo ainda, dava aulas, mas eu falei, eu quero ter uma experiência. Voltei com um curso de empreendedorismo. 21 soluções para potencializar o seu negócio. Ou seja, atitudes que qualquer micro e pequeno empresário, empresária pode adotar no seu negócio, mesmo em casa, e impulsionar os resultados. Esse livro deu tão certo que caiu na mão de um diretor da TV Globo. E ele me chamou, pô, Eric, a gente tem um quadro aqui no É de Casa, que é um programa aos sábados, que a gente fala para pequeno e médio empreendedor, aquela dona de casa que faz um bolo, que tem um artesanato, ela quer vender. Eu gostei dessa linguagem simples, prática, direta, vem contar aqui. E aí nós fizemos lá 12 participações, eram quase um mês sim, mês não, durante 2 anos. E aí eu digo que eu fui lá para ensinar empreendedor, mas aprendi muito. Imagine, Dani, o privilégio de trabalhar, aprender com Patrícia Poeta, Zeca Camargo, André Marques e Cissa Guimarães. O programa era ao vivo, ao sábado, falávamos para 8 milhões de pessoas. Mas chegávamos na sexta no Projac e já ensaiávamos, conversávamos, às vezes almoçávamos juntos. Foi incrível essa experiência. Que delícia! A partir de um livro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e a gente vai responder depois do intervalo. Deixa só eu deixar... Quando que começou isso? Quantos anos você tinha? Nessa época já tem o quê? O primeiro livro ou É de Casa, por exemplo? Quando tudo começou a acontecer na sua vida, lá atrás, quando você começou a pensar em dar aula, a pensar em trabalhar com palestra. Sim, em 2002 eu era executivo da empresa e surgiu o meu primeiro convite. Você tem há 22 anos então. 22 anos. Aí eu comecei, aí surgiu o convite para dar aula. Então em 2003 eu dava aula e surgiu o contato da primeira palestra. Palestra, 2003. Não tinha livro ainda, o primeiro livro foi em 2006. 21 anos mais ou menos. Isso aí. Foi a primeira palestra. A gente vai fazer um intervalo e na volta eu vou concluir esse meu pensamento para vocês. Espero que tenha um porquê dessa minha pergunta. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Voltamos, falei para vocês que era super rapidinho, mas
voltando à pergunta que eu deixei aqui pro Eric, quanto tempo para ele chegar a esse sucesso desses 2 livros? E ele falou para mim que ele começou lá atrás, em 2002, 2003, enfim, 20 anos, mulherada, 20 anos nessa trajetória. E o porquê que eu fiz essa pergunta? Sabe o que acontece? A gente está vivendo num mundo de ansiedade, de pessoas que querem as coisas para ontem, e não funciona desse jeito. A gente precisa plantar a sementinha, regar, para ela crescer e dar frutos. Então, assim, a gente precisa de tempo. Então, se você está começando agora, se você quer começar um negócio agora, você é empreendedora, ou você mesmo que está começando os estudos agora, tenha paciência, tenha calma, a gente precisa trilhar o nosso caminho, as coisas não acontecem do dia para a noite, a gente precisa realmente ter essa motivação para ali, ó, seguir o nosso caminho. Então a gente está vivendo num mundo muito ansioso, o Eric até falou, as pessoas vão na academia num dia, não emagreceram, e daí no dia seguinte já não quer voltar, porque ou tá com dor, ou porque não ficou forte do dia para a noite, enfim. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, e grandes coisas são feitas de pequenas coisas. Então começa aonde você está e com o que você tem, e vai trilhando o seu caminho. Tenho certeza que o sucesso um dia vem. Não desista, não desista. Vamos continuar. Posso falar uma coisa? Pode. Às vezes a caminhada da empreendedora que está nos acompanhando agora, da mulher, a caminhada pode ser de 100 quilômetros, mas a partir do momento que você der o primeiro passo, já não falta mais 100 quilômetros. Agora, esse não imediatismo de querer amanhã, dei um passo. Sabe aquela pessoa que aquela geração que começa a cavar um poço em busca de água? Dela dá 2, 3 enxadadas, não acha água, não dá, vamos para outra. Não tem água aqui. Não tem água, aí não acha água nunca, porque requer o quê? Persistência, constância, tempo, step by step. Não adianta, não tem como fugir. A gente tem realmente que respeitar essa trajetória, esse caminho, porque eu falo que lá na frente, quando você olha o sucesso que você alcança, ou o retorno que você tem por esse tempo, por essa energia investida, vale muito mais a pena. Então, assim, eu sei que hoje em dia a gente vive num mundo de internet, que as pessoas muitas vezes têm um boom do dia para a noite, mas às vezes, muitas vezes, tudo isso não se sustenta, porque não tem a base, a gente precisa ali do alicerce. Então, assim, tudo na vida a gente precisa construir. Uma construção, ela começa pela base, pelo alicerce, e depois a gente vai edificando tudo isso. E se você não tem essa escada para você ir um degrau, outro. Quando você olha para trás, você não. E muitas vezes você nem chega no sucesso porque você desistiu antes, ou porque você não organizou esse caminho que você tinha que trilhar, ou você pulou alguma etapa. Então, assim, calma. Tem ciência que funciona. E estamos aqui, ó, a gente está com esses livros maravilhosos. O Eric tem 8 livros. São 8 livros. E quando a gente falou que ele tem muitas mulheres na vida dele, e quando a gente conversou, ele falou para mim assim, eu tenho uma esposa, duas filhas, 2 pets e 2 cachorrinhas. Então, assim, ele falou assim, eu sou rodeado por mulheres na minha vida. E assim, essa questão de escrever livros, dando esses insights realmente para as pessoas. Poxa, nossa, às vezes um ajustezinho, né? É uma coisinha. Eu falo, eu tenho uma empresa, eu tenho o Seu Spa, né? São coisas simples. Quando a pessoa entra em contato com a gente, eu sempre vou lá, olho o nome da pessoa no WhatsApp e já chamo a pessoa pelo nome. Então, assim, são coisas tão simples que você ajusta, sabe? A pessoa chegou no seu empreendimento, na sua loja, enfim, oferece um pouquinho de água,
água, sabe? Trate aquela pessoa como única, como não pense em um número, mais uma pessoa, não, faça aquela pessoa se sentir um número. Então, assim, são técnicas, né, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que facilitam realmente e ajudam a gente a fidelizar o cliente. E é isso que você... Está no livro amarelo, a arte de encantar clientes, e eu começo justamente do básico. Nessa formação do Instituto Disney, começou uma aula muito interessante, ele falava assim, qual é a primeira coisa que você faz quando o cliente chega? Ele até brincou. Imagine que olha no relógio, 8 da manhã. O cliente entrou na sua loja, o que você vai fazer? Aí todo mundo fala, vou responder bom dia. Ele falou, isso tá errado. Ele falou, tá errado, porque as pessoas já vão pro bom dia e já vão oferecer o produto, né? Ele falou, calma. Primeira coisa que as pessoas, a hora que o cliente chegar, olho no olho, olha para as pessoas. Aquele olhar que significa que bom que você veio. Agora, é para olhar, não é para encarar, porque tem gente que encara de dar medo. Deixa até a pessoa sem graça, né? Outro dia eu tava no calçadão em Taubaté, passeando com a minha filha, falou encarar, daqui a pouco sai 2 gigantes dentro de uma loja e vem na nossa direção gritando, vamos entrar. Eu peguei, dei o celular, leva o dinheiro. Ele falou, não é assalto. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, você é jeito de atender? Ai, que nós estamos precisando bater a meta. Mas eu falei, não funciona assim, né? Olho no olho, não assusta. Segundo, sorriso no rosto. Um sorriso leve, descontraído, genuíno. Não importa se você não dormiu, não importa se o seu filho acordou a noite inteira, não importa. A pessoa que está comprando de você não tem nada a ver com isso. Não só a pessoa que está comprando, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está no mesmo ambiente que você, ela não tem nada a ver com os seus problemas pessoais. Isso é lição de vida. Você não tem que dar pancada em ninguém, você não tem que tratar ninguém mal. E eu já falei isso aqui para vocês. Independente se você gosta ou não gosta da pessoa, se você não quer a pessoa, independente de qualquer coisa, você precisa ser educado. Isso é essencial e primordial. Educação sempre. Então, dá bom dia, dá boa noite, você olhar no olho da pessoa, você respeitar a pessoa. Um sorriso não custa nada, Não custa nada. Então, assim, tratar as pessoas realmente com educação. Sabe que eu fui fazer uma participação no programa, outro da TV Globo, Profissão Repórter. Eles me levaram numa rua, eu vou até perguntar para você aqui, é uma rua famosa em São Paulo, para a gente analisar o comportamento, a educação, como isso impacta na venda. E nós fomos numa rua famosa, imagine lá onde tem um monte de bugiganga, eletrônico, coisa barata. Como é o nome da rua? 25 de março. 25, né? Tem uns metidos que fala 25 Street. 25, nós fomos lá. E engraçado, o Caco Barcelos é o diretor do programa, o nome da matéria é Profissão Vendedor. E aí ele escolheu duas pessoas pra gente entrevistar. O primeiro, Dani, a gente deu, ele tava assim na cadeira, ó, sentado com a mão no queixo. Aí o repórter chega e pergunta, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Ele falou, ruim demais. Nem sei se eu termino o ano com a banca montada. A gente começa a olhar para ver o que ele vendia, touca, boné, bolsa, mochila, aquelas coisas. A gente faz a segunda pergunta, mas por que você acha que está ruim? E eu aprendi que na vida, Dani, se a gente quer melhorar, tem 2 objetos que podem nos ajudar. A janela e o espelho. Como que a gente melhora com a janela? A gente abre a janela e aprende com o outro. Então você abre a janela, aprende com outro colega, um profissional, um livro, um vídeo, uma entrevista, aprende com o outro. Meu pai dizia, aprender com o outro é mais fácil, mais rápido e mais barato. E também, mas tem hora que você só vai melhorar se tiver a coragem de olhar no espelho, ver que você pode ser melhor. A humildade. Então eu digo, você precisa ter sabedoria para abrir a janela e aprender com o outro, mas humildade para olhar no espelho e corrigir o próprio interior. E quando a gente perguntou por que você acha que está ruim, ele não olhou no espelho, ele culpou só o agente externo. A crise, o governo, tá difícil, não sei mais o que eu faço. A gente desligou a câmera, foi em segundo, e aí eu encerro essa parte dizendo assim, quando a gente chegou para o segundo, até hoje eu lembro o nome dele, Gil. Ele já nos recebe em pé, sorriso no rosto, camiseta passada, olha a imagem. Falou, para mim, perguntou como é que estão as coisas, para mim o melhor ano da minha história. E a gente fala, mas espera aí, você vende a mesma coisa no mesmo preço, na mesma rua. Como é que você está indo bem e para o outro está indo mal? E eu já fiz curso no Brasil, no exterior, mas olha a aula do camelô. Olha como eu aprendi com o camelô. Ele falou, o segredo, posso falar 2? Pode. Eu descobri que atendimento é tratamento. É tratar a outra pessoa bem, com respeito, com olho no olho, sorriso, um bom dia. E ele fala assim, a maioria das pessoas aqui eu nem conheço, mas sabe o que eu descobri? Isso, Eric, que com um olhar atento, às vezes eu pego a pessoa no colo. Falei, uau. Mas e o segundo segredo? Aí ele arrebentou. Ele falou, o segundo
Eu saio na Zona Leste, 5 da manhã, trago algumas coisas no ônibus e venho trazendo na mochila muitas para vender. Mas o principal não vem na mochila. Eu falei, vem aonde? Ele falou, aqui, ó, na mente. Ele falou, eu tenho como missão de vida, deixo ir embora melhor do que quando que encontrou. A venda é consequência. Eu falei, uau, e aí eu escrevi uma frase. A passagem pela vida do outro pode ser breve, porém significativa. Faça a diferença. Não, com certeza, total. E eu falo muito isso também, que eu tenho isso, né, na minha vida. Trate sempre as pessoas com respeito, com cordialidade, enfim. Tenha essa educação realmente, porque hoje a gente está aqui. O mundo dá volta. Mas você não sabe se você vai precisar voltar naquele lugar. Então, se você deixou uma boa impressão, se você deixou se a sua passagem ali foi leve, foi agradável, se você precisar voltar naquele lugar, não estou falando de um lugar físico, mas eu estou falando na vida realmente, aonde você trabalha, aonde você faz alguma coisa, enfim, aonde você está realmente. Seja bom o tempo todo, porque assim, você ter essa mentalidade, essa maneira de viver realmente, eu acho que não te atrapalha em nada. Claro que a gente está aqui falando de motivação, a gente está falando de tudo isso, nem todos os dias a gente acorda super feliz, sabe? Super disposto. A questão não é essa. A questão é que a gente está onde a gente se coloca e a gente permite que as pessoas nos tratem mal, a gente só permite que as coisas ruins aconteçam com a gente se você deixa ser realmente. Então, assim, a gente vive na nossa vida, a gente é rodeado de energia, né? Então, a questão da vibração ruim, das pessoas te tratarem mal, enfim. Aliás, posso falar uma coisa? Eu falo sempre isso, que você precisa sempre vibrar mais alto. A sua energia precisa vibrar mais alto que isso. Então, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você estava falando, lembrei de uma história lá da Disney, que eles falaram assim, você já conhece alguém que foi pra Disney, chegou falando, nossa, encontrei um Mickey desanimado, uma Minnie desgarrada, grossa, não, aqui, será que não são pessoas que têm problemas? Qual é o segredo? Daí o rapaz responde, porque eles sabem a diferença entre cargo e papel. Cargo é o que você falou, todo mundo tem problema, às vezes a gente está aqui, você está fazendo um programa, estou dando as palestras, os treinamentos, escrevendo, a gente tem problemas, mas o Mickey, quando ele chega para trabalhar, ele lembra que ele está representando um papel, é como se fosse um show musical, um show teatral. Então vai lá e entrega o seu melhor. Depois que você representou o melhor papel possível, aí você pode ir embora. É todo o seu direito ficar mal com alguma situação, às vezes é o boleto para pagar, cuidar do filho da doente, enfim. Mas ali na frente do cliente, mesmo que representando, a gente tem que entregar o nosso melhor. Com certeza, isso na vida, né? Na vida. Como professor, como dona de casa, como vendedor, enfim, ali quando você tem essa questão de você exercer o seu trabalho, você sempre tem que dar realmente o seu melhor. A pessoa que está comprando ou a pessoa que está com você, ela não tem nada a ver e ela não sabe dos seus problemas. Muitas vezes as pessoas tratam as outras mal, ou então, sei lá, teve um problema à noite, ou uma noite mal dormida, enfim, e a pessoa chega, nem bom dia dá, mas assim, a pessoa que está chegando não sabe dos seus problemas. Então, a pessoa, ela vai ter essa imagem, esse preconceito sobre você como uma pessoa grossa, como uma pessoa mal educada, e muitas vezes não é isso que a gente quer passar. Então, assim, o meu pai sempre falava isso, que do portão, ele tinha o dia dele de trabalho, mas do portão para dentro, os problemas dele do trabalho ficavam. A hora que ele entrava, ele tinha que dar o melhor dele ali, como pai, como marido, como homem da casa realmente. Então, assim, ele não podia trazer os problemas do trabalho para dentro de casa. Claro que muitas vezes isso fica, porque a cabeça da gente, a gente não consegue, fecha uma caixinha e abre outra. Muitas vezes a gente fica. Mas, assim, tentar não
repassar isso, para não levar para frente essa questão do mau humor ou do desgosto que teve no trabalho. Eu acredito que isso fica mais fácil quando a gente faz o que gosta. Sim, então, outro dia me perguntaram, até uma matéria que eu escrevo na Arte de Encantar Clientes, me perguntaram certa vez assim, Eric, eu estou pensando em empreender. Às vezes alguém que está nos assistindo agora, estou pensando, eu faço uma coisa aqui, eu trabalho com roupa, com bolo, com isso, como é que eu posso fazer? Aí a gente criou um artigo chamado assim, 5 perguntas que você precisa responder antes de investir seu tempo e dinheiro. Porque às vezes a pessoa tem pouco, ela não pode errar. Então eu falo, responda essas 5 perguntas antes de já sair abrindo um CNPJ. Primeiro, você gosta do que você faz? Tem que gostar. Tem uma frase do filósofo Confúcio que diz, né? Encontre um trabalho que você ame e não terás que trabalhar um único dia em sua vida. O que ele quis dizer? Que todos nós temos problemas, dificuldades, agruras, mas quando a gente faz o que ama, é um primeiro passo, porque os problemas viram etapas e os resultados aparecem. Fui fazer a formação lá em Orlando, qual é a primeira aula? A Mary Poppins falando para o Walt Disney, encontre a diversão e o trabalho termina. Então, fazer o que gosta. Mas só isso não basta. Um grande erro comum do empreendedor é fazer o que gosta e já abre o negócio. Não. Segunda pergunta. Você gosta, mas você faz bem? Tem que ter destreza, porque às vezes eu gosto, por exemplo, de jogar tênis. Mas eu não sei jogar aquela habilidade profissional. Se eu fosse abrir um negócio de jogar tênis, ia ser horrível. Um fiasco. Porque eu gosto, mas eu não tenho a competência técnica, a habilidade, a destreza. Segundo, mas só gostar é o primeiro. Fazer bem é o segundo, mas tem o terceiro. As pessoas pagariam por esse meu trabalho? Por exemplo, eu gosto de cozinhar, fazer bolo, um exemplo. Segundo, eu faço bolo bem, mas as pessoas pagam. Uma coisa é gostar, a outra, e você pode testar aí na sua amizade, no seu hall, no domínio, o vizinho, a família, os amigos, a faculdade, o local. As pessoas prestigiam, compram, recompram. Pronto, então é sinal, você faz o que gosta, você faz bem, as pessoas pagam. Mas agora não... espera, não vai falar o quarto, espera. A gente vai fazer um intervalinho, na volta ele vai falar o quarto e o quinto, a quarta pergunta e a quinta pergunta que você tem que fazer para saber se você está indo para você ter, se você realmente tem que empreender, se você tem que apostar nesse empreendimento ou não. A gente vai fazer um intervalinho. Na volta, a gente já vai para o nosso café e a gente continua essa conversa tão gostosa que está sendo com o Eric. Voltamos. E agora, na hora mais gostosa do nosso programa, e o Eric já vai falar quais são as 2 últimas perguntas que você tem que fazer para saber realmente se você deve empreender ou não. A gente está aqui, ó, com o nosso parceiro Café do Ponto lá do Via Vale. Hoje a gente está com Café Sul de Minas. Tá um cheiro tão gostoso aqui no estúdio, mesmo. Mulherada, que vocês não têm ideia. Eu vou servir o Eric aqui e a gente vai continuar com o nosso papo. Agora, Eric, conta pra mim, Obrigado. Quais são as 2 últimas perguntas que a gente tem que fazer? Nós já falamos sobre 3. Quais são as 2 últimas perguntas? Bom, a número 4 é qual é o meu diferencial perante a concorrência? Por quê? Nós falamos que a primeira eu gosto de fazer isso, ótimo, faz bem, as pessoas pagariam, mas daí a gente não pode ser igual a todo mundo, Sim, Dani. Tem que ter um diferencial, outro dia mesmo eu estava no aeroporto, parei o carro no estacionamento, aí uma motorista da van foi me levar, seu Eric, você participa daquele programa na TV, de casa, dando dicas de empreendedores, dá uma dica aqui agora pra mim. Falei, tá bom, qual é a dica? Seu Eric, eu tô querendo largar esse negócio de motorista de van, tô querendo lá no meu bairro vender quentinha, marmita. O que o senhor acha? Uma boa ideia? Daí eu falei, bom, já tá chegando no aeroporto, vai dar tempo de fazer uma pergunta. Eu falei, olha, eu imagino que no seu bairro ou na grande região ali já tem alguém que venda isso, certo? Ela falou sim. Aí eu perguntei, e qual vai ser seu diferencial? Ela falou, seu Eric, eu não pensei. Eu falei, então toma cuidado. Você vai fazer a mesma marmita, o mesmo produto, no mesmo preço, com o mesmo atendimento, por que as pessoas vão comprar de você se já existe, não do outro? Ela falou, é mesmo. Eu falei, então, pense no seu diferencial. Vai ser a qualidade? Vai ser o preço? Vai ser o seu serviço? O atendimento? Tem que pensar nisso. Senão a gente acaba sendo mais do mesmo. E a quinta e última pergunta, antes de você investir, antes de empreender, pensa, qual é o meu gap de conhecimento? Qual é a lacuna? Porque nunca a gente sabe tudo. E muitas vezes, para empreender, precisa pensar, eu sei tudo sobre finanças? Aliás, o IBGE diz que de cada 10 negócios abertos no Brasil, Dani, 6
fecham antes de completar 5 anos. Ou seja, 60% o sonho vira pesadelo. E qual é o principal motivo? Falta de planejamento. Tem uma frase que diz: quem falha em planejar, planeja falhar. Falta de planejamento, falta de conhecimento sobre gestão, sobre finanças, sobre como encontrar clientes, como vender. Então vamos estudar isso antes de empreender? A hora que se você tiver essas 5 respostas, pode ser um norte para você. Não é certeza de sucesso, mas é um bom caminho, vai te ajudar nessa caminhada, essa jornada empreendedora. Aproveitando tudo isso, mulherada, a gente tem uma dica da Denise. A Denise já veio aqui, ela já deu entrevista no programa, mas fica com a dica dela. Você está pensando em empreender? Você está em dúvida? Você não sabe o que você tem que fazer? O que você pode, por onde você pode começar? Assiste essa dica da Denise. Você, mulher, já pensou em sair do aluguel, construir a casa dos seus sonhos, ou até mesmo empreender no ramo da construção? Eu sou a Denise Labreso, proprietária da Ideale, e posso te ajudar. Venha falar no café comigo. Às vezes é isso que você está precisando. Vai lá, conversa com elas. Eric, então a gente deu as 5 perguntas que o empreendedor tem que fazer para saber se realmente ele está pronto. E se ele não estiver pronto? O que ele faz? Olha, primeiro ele pode, não é obrigado a empreender. Eu acho que no Brasil existe o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Qual é a necessidade? É aquele que aí sim ele tem que pagar a conta, o boleto chega, ele pega o que tem e sai para vender. Mas talvez o ideal seria o empreendedorismo por oportunidade. O que é isso? É a dica de ouro. Pesquisa sobre o mercado. Outro dia um amigo estava todo feliz, Dani, que ele falou: Eric, eu saí do meu emprego, de uma grande montadora, e eu vou abrir minha loja de imóveis. Estava feliz. E eu, nossa, de tanta euforia, não falei nada. Só abracei e desejei boa sorte. 6 meses depois, encontrei ele para baixo, cabisbaixo, triste. Eu falei: meu amigo, Eric, acabou o dinheiro, o negócio está difícil. Aí eu perguntei para ele: mas por que? Eric, você não vai acreditar. A hora que acabou o dinheiro, eu fui tentar entender. Depois que acabou o dinheiro, eu fui tentar entender o que está acontecendo. Eric, tem mais de 200 lojas de imóveis similares à minha na nossa região. Aí a concorrência é tão grande que o dinheiro está difícil de vender, o dinheiro acabou. Mas ele foi pesquisar o mercado depois que o negócio tá... E de fato ele acabou fechando a loja. Então a dica, pesquisa. Hoje tem canais, tem empresas, tem o próprio Sebrae, que é o grande parceiro nosso, que ele te dá a informação, a pesquisa. Você quer abrir tal segmento, mas você vai precisar de tanto de capital, pode ser próprio ou emprestado uma instituição financeira. Já existe tantos concorrentes nessa área, por metro quadrado, quantos clientes tem na... Você já tem essa informação pronta, então não espere errar, acabar o dinheiro, para depois ter essas informações, você vai ser muito mais assertivo. Nossa, mas você está falando aí, na verdade assim, hoje, quem deseja empreender, qual é a gente tem aí as 5 perguntas que você fez, mas por onde ela começa? Por onde, o que ela tem que fazer, porque assim, eu falo por mim, né? Eu comecei um negócio, não fiz nada disso que você falou. Mas enfim, tá dando certo porque as 3 primeiras perguntas eu fiz. Eu fiz inconsciente, mas eu fiz. Sim, tem um diferencial, sim, com certeza. Mas assim, o que eu percebo? Não é fácil empreender, como é difícil. E o que eu percebo é assim, muita gente já começa empreendendo, já querendo no primeiro mês, tudo bem, estamos trabalhando tal, mas no segundo mês já quer ficar rico. E Exato. Não é assim. E eu falo por mim, eu tô com a minha empresa aí, faz 1 ano. Agora, depois de 1 ano, mas gente, eu trabalhei tanto, mas assim, tá funcionando. Agora ela tá indo, ela tá já caminhando com as próprias pernas, mas e quem não tem esse tempo? E quem não, sabe, que precisa ter o retorno do dia pra noite? É difícil isso, né? E é um risco muito grande, né? Você apostar nessa questão de você montar um negócio hoje e já querer que ele funcione e comece a dar lucro no dia seguinte, que seja no mês seguinte, ou sei lá, 3 meses depois. É um risco muito grande, né? Então assim, precisa... não comece no escuro.
É um cuidado. Pesquise, porque assim, às vezes a gente tem, porque eu falo assim, muitas vezes é sonho e o sonho é diferente. O sonho é grande, eu digo até no livro, eu abro o livro A Arte de Encantar Clientes falando, o sonho é grande, mas a grana é curta, ou seja, a gente precisa ser assertivo. E tem uma dica extra sobre isso, eu acho que o segredo é, primeiro, fazer uma transição. Planejar e fazer uma transição. O que é uma transição? É você se planejar até financeiramente. Por exemplo, eu tinha um salário numa empresa, era um executivo, tinha um bom salário, e eu queria abrir minha empresa. Eu também sou empreendedor, gente. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço há 21 anos, já apresentei mais de 1.500 treinamentos em todos os estados do Brasil, Portugal, Uruguai, Estados Unidos, mas para acontecer esse sucesso, primeiro eu planejei, fiz uma transição. O que é isso? Eu pegava parte do meu salário como executivo e guardava. Porque eu falei, a hora que eu vou viver só do mercado de treinamentos, pode ser, e aconteceu, vai ter mês que tem vários treinamentos e no mês que não tem nenhum. E se você não tem uma reserva? Então eu fiz, e aí uma dica a segunda dica, então, o planejamento financeiro e o ideal, eu sei que nem sempre é possível, mas quem pode é assim, pense que você vai abrir qualquer negócio, como o meu, e durante um ano você não vai tirar dinheiro da empresa. Esse seria o ideal. Foi o que aconteceu, eu fiz uma reserva para praticamente um ano, e aí o que eu vendia de treinamento, ótimo, porque eu planejei durante um ano. E isso é bom porque essa frase é legal. A sua empresa cresce à medida que ela dá lucro e você não tira esse lucro. Você reinveste. É aí que o negócio cresce. Agora, se eu faturo 1.000, eu tenho um lucro de 100 e já tenho que tirar os 100 para pagar os boletos, isso é uma coisa normal, tá, gente? No empreendedorismo brasileiro. Mas a empresa não fica limitada ao crescimento. Então, você fazer uma reserva financeira, você se planejar e ficar pelo menos um ano, tentar 6 meses no mínimo, mas ideal, 6 meses a um ano, sem não tirar dinheiro do recurso, aí você já está começando na frente de muita gente. Sabe, eu tenho nessa minha jornada aí de empreendedora, eu tô nessa vida vão fazer já, nossa, muito tempo. Sei lá, acho que uns 10, 15 anos que eu tô nessa vida de empreendedora. Mas não, muito desse tempo não foi com questão de físico. Era muito, eu tinha que administrar eu mesma, enfim. Mas, empresa, né, no começo. Ainda, tá? Mas uma coisa que eu aprendi, eu posso até estar sendo radical, mas eu aprendi isso na vida realmente, com os tombos que eu levei, enfim. Não entenda como radicalismo, mas só um pensamento. Muitas vezes, quando a pessoa ela é funcionária, ela não consegue assumir os riscos do empresário. Então, assim, quem nasceu para ser funcionário não vai conseguir ser empresário, porque o funcionário, ele está ali, ele trabalha 30 dias, no final do mês o dinheirinho dele está ali, e o empresário não tem. Ele trabalha 30 dias, ele trabalha 60, ele trabalha 90 e ele não vê a cor do dinheiro. Então, assim, você tem que estar preparado para isso. Não é fácil, gente. Não é fácil empreender, não é fácil você abrir mão de salário. Então, assim, precisa sim de um planejamento, precisa de uma preparação. Muitas vezes, eu nem perguntei isso, a sua mulher trabalha? A sua mulher, ela... Hoje ela trabalha na empresa, junto comigo. Mas e antes? Antes ela era contadora e analista fiscal de uma multinacional, ou seja, ela era funcionária, hoje ela é empreendedora, sócia dos negócios. Então, no meu caso, eu tenho meu marido, né, que a vida inteira trabalhou na Ford, enfim, a Ford fechou, hoje ele também é um empreendedor, é um empresário, enfim, eu tinha a segurança dele, então se desse ruim, eu tinha para onde correr. Você, no caso, se desse ruim, também tinha onde correr, não ia morar debaixo da ponte, não ia morar na rua, e tem essa preparação. Eu também fiz uma preparação, tem toda essa questão de guardar dinheiro e tal, enfim. Então, assim, eu falo, empreender não é fácil, mas eu não trocaria a minha vida por nada, por nada, por nada, por nada. E eu tô aqui, ó, a minha cabeça, eu tenho já um negócio, eu tenho vários outros acontecendo e eu tô querendo partir para um próximo passo. Então, assim,
Empreender é bom demais, mas dá trabalho. Então a gente precisa ter essa preparação. E eu acho que os livros do Eric só vêm para ajudar a gente. Eu acho que só vêm para realmente dar um norte, acalmar o coração de quem está desesperado para começar a empreender, não sabe por onde começar. Enfim, tem as 5 perguntas que você pode fazer. Tem as outras coisas, as outras técnicas, né, de como... porque não é só essa questão de, vou empreender. Não, você tem que saber o passo 2, você tem que saber o passo 3, e muitas vezes já tendo um manual, porque eu acho que os seus livros são manuais, para quem quer começar a empreender realmente, eu acho que vem para somar, vem para agregar. Então, a gente já vai deixar... A gente já está passando o nome dos livros do Eric aqui. Os canais para as pessoas falarem com você. Instagram, Eric e o seu Pena site, Palestrante. Está passando tudo aqui embaixo. E o site ericpena.com.br. E quem quer empreender, precisa... eu sou formado em economia e lá a gente aprendeu muitas coisas. Uma delas é assumir riscos calculados. Quando você viver bem com o salário do mês, você tem aqui forma linear. É tranquilo, trabalhou direito, vai ter aquele salário. Empreendedor, não. No mês pode ter bastante, no outro pode ter pouquinho, tem que fazer o planejamento. Mas, sobretudo, a economia diz correr riscos. Quem corre mais risco, a tendência é ganhar mais. Sim. Quem corre menos risco, a tendência é ganhar menos. E não tem um jeito certo, eu penso, não tem um jeito certo ou errado, é o estilo de vida que te faz melhor um empreendedor, melhor colaborador e, sobretudo, ser uma pessoa cada vez mais feliz dentro do que você julga pertinente para a sua jornada. E quer facilitar essa jornada, gente? Dá uma olhadinha nos livros dele, dá uma olhadinha nas palestras que ele faz, tudo que ele fala realmente no Instagram, tá tudo no Instagram dele lá, é só entrar e conhecer um pouquinho mais da carreira, de tudo que ele ensina. E, mulherada, eu podia ficar aqui, nossa, eu podia ficar aqui um dia inteiro, uma tarde inteira conversando com ele. Eric, muito obrigado, foi um prazer realmente te receber, eu aprendi bastante coisa hoje, e essas 5 perguntas estão aqui, elas estão na minha cabeça, girando aqui, porque realmente empreender é uma delícia, é muito gostoso. Eu sou uma empresária, eu digo que uma empresária nata realmente, mas não uma empresária rica, empresária no sentido de empreender, de querer ter o meu negócio. Eu falo que eu gosto muito dessa vida, eu fico louca, mas eu amo, me sinto viva realmente e não trocaria a minha vida por nada. Então, assim, você só veio deixar tudo isso mais claro para mim realmente, e mais uma vez, obrigada pela sua presença. Você quer deixar algum recado? Sim, primeiro quero agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, agradecer a você que nos acompanhou, dizer que parabéns pelo sucesso, pelo programa Todas, pela sua jornada inspiradora, que inspira tantas outras, e dizer que o meu canal no Instagram tem 70% de mulheres. Então, aprendi com a minha mãe a respeitar a grandeza das mulheres. Aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha esposa, aprendo com as minhas filhas e admiro a capacidade que vocês têm, essa habilidade de as multivariedades, fazer mil coisas, às vezes cuidar da casa, muitas vezes é do trabalho, às vezes do filho, às vezes do marido, às vezes da jornada, às vezes da viagem, enfim, meu profundo respeito, carinho e admiração. Foi bom demais estar com vocês. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso. Obrigada a você, obrigada pela presença de vocês, pela companhia, pelo carinho que a gente está recebendo nas nossas redes sociais. Obrigada mais uma vez. Eu não posso deixar de agradecer, a gente já está encerrando, eu não posso deixar de agradecer os nossos parceiros. Hoje quem me veste, Vera Santé, quem é responsável pelas minhas joias maravilhosas, a Lu Rangel. Vou deixar aqui o Instagram delas, tudo direitinho para vocês. Mais informações sobre o Eric, também sobre o nosso programa, lá no @programa Todas. Fiquem de olho que sempre tem coisa nova lá no Instagram. Mulherada, um beijo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Beijo, valeu demais!